Boa noite e sejam todos muito bem-vindos aqui à TV Canção Nova. A gente já começa o programa de hoje muito felizes, sim, pela sua presença que está aí do outro lado agora e também pela temática que a gente hoje se propõe a falar aqui no nosso programa. Claro que o convidado é sempre muito importante e também é motivo de alegria para nós, mas a vida da igreja, as experiências de fé, a estruturação da nossa igreja, a forma como ela age, como ela está no meio de nós, é o foco do nosso programa de hoje. Para falar sobre isto, ações pastorais diversas que temos na igreja no Brasil, a beleza da evangelização, eu recebo com muito gosto, já aqui também, me lamentando, Padre Patrick Samuel Batista, que está saindo já do trabalho de assessoria na CNBB, voltando para a sua diocese, mas não poderia não se despedir da gente. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ronaldo, a todos os nossos telespectadores da Canção Nova. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui presente com você para tratar desses temas tão importantes e também uma oportunidade de agradecer toda a comunidade Canção Nova, toda a rede Canção Nova de comunicação por essa parceria, por essa comunhão a serviço do anúncio do Evangelho na igreja no Brasil. Quantos anos trabalhando aqui na CNBB agora? 5 anos e meio. 5 anos em que o senhor esteve tão inserido e tão inserido também nas nossas realidades, tão acolhedor conosco, serviços de comunicação da igreja no Brasil. Obrigado por esses 5 anos e obrigado por toda a partilha que vamos ter no programa de hoje. Sou eu quem agradece. Gente, o Padre Patrick é está saindo agora, está indo embora, voltando para a diocese dele, ex-secretário adjunto-geral da CNBB, foi lá por 5 anos, também secretário executivo das campanhas das campanhas da CNBB, campanha da fraternidade, campanha para a evangelização, é pós-graduado em missiologia e animação pastoral, também em teologia pastoral para uma igreja em saída e tem o quê? 16 anos de sacerdócio? Faço 16 anos esse ano. A gente vai falar de vida de igreja, não é? Maravilha. É algo que o senhor nos transmitiu tão bem também nesses últimos tempos. E que conhecimento foi este da vida da igreja no Brasil que o senhor adquiriu ao longo desses últimos 5 anos, estando aqui em Brasília e a partir daqui atuando na igreja toda, Padre? Começando aqui a partir da vida da Igreja Arquidiocesana de Brasília, eu confesso, Ronaldo, que eu fiquei surpreendido por contemplar uma igreja viva, marcada profundamente por diversos movimentos, por um povo de fé, batalhador, e também uma igreja a serviço do anúncio do Evangelho permanentemente, né? Então, desde a capital federal, a gente percebe como que o Evangelho aqui chegou, criou raízes e hoje também a Arquidiocese se torna um trampolim também de evangelização para todo o mundo. E a sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fica aqui, então, em Brasília, e de onde os assessores partem para todos os lugares do Brasil. E uma das riquezas desse período foi a graça de estar presente em diversos regionais. Eu tive a graça de estar presente nas 5 regiões do país, conhecendo as iniciativas, as atividades da igreja, mas também o rosto da igreja presente em cada uma dessas regiões. Que rosto é esse? Visitando os regionais do Brasil inteiro, eu tenho certeza que o senhor ali pode perceber diferenças também, não é? Exatamente, mas para além das diferenças, algo assim que é muito marcante é toda a dinamização e o compromisso realmente de fazer com que o anúncio do Evangelho se torne realidade concreta ali naquela região, né? Ou aquele que dizia São João 23, o Evangelho permanece sempre o mesmo, o que muda é a nossa acolhida ao Evangelho e a nossa vivência realmente da Palavra de Deus. Então, assim, os regionais, as dioceses, né? O Brasil hoje tem 280 dioceses, né? Recentemente foi criada a última diocese do estado de São Paulo, a diocese de Jaú, ou melhor dizendo, são 280 circunscrições eclesiásticas, das quais 220 são dioceses. Então, além das dioceses, nós temos as arquidioceses e as prelazias também. Então, é uma igreja realmente a maior do mundo, né? Tanto no que diz respeito ao episcopado e na quantidade de circunscrições eclesiásticas. E tudo isso traz uma riqueza muito grande. E nós percebemos que realmente essa riqueza é traduzida também na forma de estar presente junto a cada uma dessas comunidades, né? O Brasil tem 490 bispos hoje, é o maior episcopado do mundo. E claro que aí se incluem também os eméritos, isto é, na linguagem mais popular, que eles já estão aposentados. Exatamente. O Código de Direito Canônico vigente, ele prevê que com 75 anos o bispo envia uma carta de renúncia do ofício ao Santo Padre. Então, hoje são em torno de 164 eméritos que nós temos no Brasil.
Eu quero dar uma pincelada nesse primeiro bloco em muitas coisas que a gente vai falar ao longo do programa de hoje. Mas, nesses últimos 5 anos, aqui o senhor esteve à frente das campanhas, uma delas a campanha da fraternidade. E o senhor conheceu iniciativas no Brasil inteirinho que são resultado das atuações das campanhas da fraternidade. O senhor pode exemplificar para a gente algumas? Sim, bem lembrado, Ronaldo. Esse ano, a campanha celebra 60 anos de existência. E, dentre diversas iniciativas, nós temos diversos projetos de lei, por exemplo, que nasceram inspirados pela campanha da fraternidade, como, por exemplo, o projeto de lei da ficha limpa. Temos também, um dos gestos concretos da campanha da fraternidade é o Fundo Nacional de Solidariedade. E, a partir dos recursos que chegam vindo da coleta de Domingo de Ramos, diversas iniciativas que apoiam a formação e a capacitação, a geração de renda, sobretudo de pequenas instituições, paróquias também vinculadas à campanha da fraternidade. Um exemplo concreto que muito me chamou a atenção foi na Diocese de Januária, no norte do estado de Minas Gerais, onde uma pequena comunidade no município de São Francisco recebeu recursos do Fundo Nacional de Solidariedade e eles fizeram uma devolução de 20% daquilo que eles receberam, apoiando também um grupo de jovens ali daquela comunidade. Então, ali nós temos já os netos do Fundo Nacional de Solidariedade. Eu costumo dizer que a campanha é o amor organizado para servir realmente os nossos irmãos e irmãs, né? Diversas pastorais, por exemplo, a própria Pastoral da Criança, né, diversos temas da campanha da fraternidade falavam, então, da importância do cuidado também das famílias, da infância, a própria Pastoral da Sobriedade, né? Também falando dessas pastorais sociais de inclusão também, pastoral dos surdos, das pessoas com necessidades especiais. Então, se a gente olha também no nosso contexto diocesano, diversas iniciativas ainda permanecem, sinal de que aquilo que o grande Gamaliel dizia no Novo Testamento, de fato, corresponde à verdade. Se a obra é de Deus, permanece. Mas eu também me referi, inclusive, a obras sociais que nasceram a partir de reflexões sobre campanha da fraternidade e que hoje são serviços essenciais em muitos municípios brasileiros. De fato, a campanha da fraternidade que tratou do tema da pessoa idosa, por exemplo, despertou diversos cuidados também institucionais para com esses nossos irmãos e irmãs. Então, a campanha da fraternidade, ela é uma iniciativa assim, vigorosa da igreja no Brasil e inspirou outras campanhas também pelo mundo afora. O que não a isenta ou a isentou de ser criticada muitas vezes também, não é, padre? Exatamente. Né? Inclusive, realmente, muitas críticas feitas a temas diversos de campanha da fraternidade, mas também não é de se exigir à igreja que acerte 100% sempre, né? E também uma compreensão sobre a metodologia utilizada pela campanha da fraternidade. É o famoso método ver, julgar e agir. Então, o que os bispos no Brasil fazem? Eles olham a realidade, iluminam com a palavra de Deus e pensam em iniciativas de transformação, de intervenção positiva na realidade. E nesse método, então, Cardeal Bergoglio, hoje o Papa Francisco, né, na Conferência de Aparecida, em 2007, se não me falha a memória, no número 19 desse documento, há uma novidade muito importante nesse método. E que novidade é essa? O ver não pode ser simplesmente um ver social. Quem olha a realidade é o discípulo missionário de Jesus Cristo. Então, não tem como contemplarmos a realidade deixando de lado o nosso ser discípulo de Jesus Cristo. Então, como que a igreja vê a realidade? Com os olhos do discípulo. Isso significa o quê? Nós percebemos os sinais do reino de Deus presente no mundo, mas aonde ainda precisa chegar o anúncio da palavra e o reino de Deus. E eu acho que isso, Ronaldo, é de fundamental importância para a gente compreender a própria campanha no seu método também. Então, olhar a realidade como discípulo. E aqui perceber aquilo que a Gaudium et Spes diz, né? Sobretudo no início. As dores e as alegrias de cada pessoa são também as dores e as alegrias da igreja. Mas esse mesmo decreto do concílio, no número 22, nos lembra que somente em Cristo nós compreendemos realmente o ser humano. É Ele a chave para que a gente possa compreender cada pessoa humana. Eu vou aqui surpreender a nossa equipe. Tem uma campanha que, como a gente está falando, foi objeto de sua dedicação maior ao longo desses anos aqui na CNBB. Tem uma campanha da fraternidade, a de 2001, que tratava do tema Vida Sim, Drogas Não. E eu quis trazer aqui hoje exatamente pela atualidade desse tema. O quanto esse tema hoje voltou
com a necessidade de que essa campanha aqui volte também à nossa mente. E eu estava observando aqui o objetivo, na época foi escrito, o objetivo dessa campanha era mobilizar a comunidade eclesial e a sociedade brasileira para entender, ou melhor, para enfrentar corajosamente o grave e complexo problema das drogas que arruína milhares de vidas e afeta profundamente a paz social. Isso aqui tudo está atual demais. Muito atual. E esse enfrentamento precisa de diversas frentes, né? É uma realidade que a gente não pode deixar de lado, né? E, infelizmente, o que eu percebo, Ronaldo, é que, às vezes, essa situação, esse contexto das drogas, acabou ficando naturalizado em muitos ambientes. Então, a gente precisa recuperar diversas frentes, como, por exemplo, o cuidado na família. Isso supõe também o acompanhamento das crianças, a presença dos pais também junto ali com os filhos, mas também ações pontuais da igreja, sobretudo no contexto em que muitas vezes a nossa juventude, não somente os jovens, né, temos aí notícias de tantas situações das drogas que atingem os pais de famílias, diversas situações. E nós não podemos ficar indiferentes a isso. Então, tudo aquilo que vem para poder legitimar a questão das drogas e, às vezes, para, de uma forma muito disfarçada, incentivar o uso irrestrito, deve ser totalmente combatido pela igreja, porque nós cremos naquilo que nosso Senhor nos apresenta. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E as drogas é um não à vida, é um não à família, é um não à dignidade da pessoa humana. Eu não falei para o senhor que falaria sobre esse tema aqui, não. Sim. Mas eu trouxe aqui, inclusive, a mensagem de João Paulo II, na época, quanto a esta campanha. E ela disse a mesma coisa que o senhor está trazendo aí agora. Ele disse assim, no texto que ele enviou à Igreja no Brasil, quando lançou essa campanha: hoje a Igreja no Brasil quer ajudar a participação de toda a sociedade na prevenção do uso indevido de drogas. Estes são os auspícios que faço especialmente para todos aqueles que se deixaram envolver nas redes das drogas. Muitos daqueles que, infelizmente, caíram na malha das substâncias entorpecentes testemunham que tal experiência foi uma fuga de si próprio e da realidade. A droga é, com frequência, fruto do vazio interior, renúncia e perda de orientação que conduz, às vezes, ao desespero. Eis porque a droga não se vence com a droga, mas requer uma vasta ação de prevenção a fim de que a cultura da morte seja substituída pela cultura da vida. E termina João Paulo II dizendo assim: é necessário oferecer aos jovens e às famílias, o senhor começou falando sobre isso, né? Motivos concretos de esperança e auxiliá-los eficazmente nas dificuldades de cada dia. Sede portadores da esperança para as vítimas deste flagelo social, especialmente entre os jovens. É quando a família brasileira está ameaçada por estes males que a esperança em Cristo ressuscitado nos dá a certeza de libertação e salvação. Maravilhoso e mais atual impossível, né? E isso também nos ajuda a perceber aquilo que algumas pessoas chamam de drogas lícitas, né? Como, por exemplo, a questão do álcool também. Como nós percebemos a tragédia que, de repente, o álcool tem gerado também na vida de muitas famílias e entre a juventude. Há alguns jovens Padre, que pensam que se alegrar precisa da bebida. Não há mais festa nenhuma, nem festa infantil sem bebida alcoólica. Pois é impressionante. Parece que o ser humano de hoje, desses tempos, não consegue subsistir sem bebida alcoólica. É impressionante. E vai naturalizando isso, né? Por exemplo, seja nas festas infantis, entre os amigos, né? Então a gente precisa ter uma atenção muito grande. E nós sabemos, sobretudo algumas situações que eu acompanhei também, sobretudo com famílias mais sacrificadas, mais pobres, como o alcoolismo, ele, assim, infelizmente, tem gerado divisões, sem falar dos problemas de saúde, mas, sobretudo, divisões no interno das próprias famílias, né? Então é preciso pensar com um olhar mais atento sobre essas realidades. Mas é um outro flagelo no seio hoje dos adolescentes, no meio dos adolescentes e dos jovens, a bebida alcoólica. Exato. Em tudo hoje que eles vivem, eles estão consumindo bebida alcoólica e não tem idade ainda para isso. E naturalizando toda essa realidade, né? Então é preciso... O organismo físico, a própria natureza da constituição física do adolescente e do jovem não suporta a bebida alcoólica, não está em tempo. Né? Mas vamos lá. Tem uma outra campanha também, que eu estou trazendo aqui nesse primeiro bloco, temas atualíssimos, uma outra campanha também, a serviço da vida e da esperança, 1998. Olha só, esse era o cartaz, vem à mente de tanta gente. Por que eu quis também hoje aqui trazer simbolicamente essa referência? Porque ano que vem nós vamos celebrar o Jubileu da Esperança, ou melhor, o Jubileu.
o Jubileu Santo. E o tema será este, Peregrinos de Esperança. Exato. É hoje também uma necessidade que o nosso mundo tem, porque ele vive com muitas feridas. Nós temos um mundo hoje cheio de feridas e pessoas sem esperança. Sim. A campanha de 98, que foi retomada depois em 22, ela é muito importante porque fala de todo o processo educativo também. Então, educar é um ato de amor e de esperança na pessoa humana. E, sobretudo, olhando o papel da família, os pais não podem ser alijados do processo educativo. Eles têm uma responsabilidade que é intransferível no processo educacional. E quando nós fazemos essa relação da educação também a serviço da vida e da esperança, o jubileu do próximo ano, né, que é um jubileu ordinário, a cada 25 anos, então, desde o Papa Bonifácio, a igreja celebra o jubileu, nos ajuda e também eu penso que será uma grande oportunidade para que a gente seja reeducado na verdadeira esperança. Aquilo que São Paulo diz à comunidade de Roma, a esperança não decepciona. E o Santo Padre tem insistido muito para que a gente possa falar das realidades transcendentes também, porque a esperança na vida terrena, ela é orientada pelas coisas do alto, pela esperança na vida eterna também. E eu acredito que um dos desafios do nosso tempo é resgatar toda essa perspectiva transcendente também, de uma realidade que o nosso coração clama e deseja, o salmista mesmo reza isso, né? A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com ardor, para que a gente possa, então, orientar os nossos corações com essa clareza. Somos peregrinos nesse mundo, mas não peregrinos ao léu, mas peregrinos que têm a certeza do seu porto seguro, que têm uma meta bem clara, que é o céu, a santidade de vida, que é a realidade da vida divina. Então eu tenho certeza que o jubileu do próximo ano vai nos ajudar por demais. É hora de recuperarmos esses princípios fundamentais, né? E talvez uma oportunidade para que a gente recupere também a carta encíclica do Papa Bento XVI, Spes Salvi também, para que a gente possa ver como que podemos promover essa realidade também da esperança, primeiro no nosso coração, pois as mudanças que a gente deseja que aconteça no mundo, na paróquia, na comunidade, serão realidades quando acontecerem em nós. Então vai ser um momento de reacender essa esperança. Deus é a esperança que move os nossos corações. E de trazer isto e de mostrar isto para um povo que talvez esteja assustado com as realidades sombrias da humanidade, as realidades sombrias das nossas famílias, Exato. Com coisas ruins, negativas que as pessoas estão enxergando, e elas são reais de fato, mas talvez se esquecendo que há um Deus maior que tudo isso, né, Padre? Exato. E é essa esperança que tem que ser transmitida. Perfeito, eu costumo dizer assim, a gente precisa inverter um pouco as coisas. Às vezes a gente diz muito para Deus que a gente tem muitos problemas, muitas dificuldades, mas a gente precisa dizer para os nossos problemas que a gente tem um grande Deus que está do nosso lado. Somos imagem e semelhança desse Deus que em Cristo Jesus vence o pecado e a morte. Tudo posso naquele que me dá força. Então essa é a esperança que nos move. Quem tem fé sempre se sente acompanhado e amado, né? Ter fé é se sentir acompanhado. Eu posso ilustrar algo sobre esse tema da esperança? Sim. Enquanto eu vi esse cartaz, eu me lembrei e fiz questão de trazer aqui por escrito. Um poeta francês chamado Charles Péguy, ele fez uma poesia sobre a menina esperança. Perfeito. E diz assim, ele conta na poesia: vi 3 mulheres, 2 adultas, e entre elas, no meio de mãos dadas, uma menininha. E elas caminhavam juntas. Aí fui descobrindo qual o nome dessas mulheres. As 2 adultas eram Fé e Caridade. Eu imaginava que eram as adultas que conduziam a menina. Lê do engano. O nome da menina era Esperança e era a menina, leve e solta, que puxava as outras e fazia com que elas andassem sempre à frente. Maravilha. Que coisa bela. Papa Francisco gosta muito desse autor também. A esperança, essa menina. Muito bem. Nada de olhar pessimista nem de desânimo. De modo algum. Olha, gente, o primeiro bloco está acabando aqui, tá? A gente vai para o intervalo, bem rapidinho aqui na sequência do nosso Além da Notícia especialíssimo de hoje, recebendo aqui o Padre Patrick Samuel. Já a gente volta. Retornando aqui no nosso Além da Notícia da noite de hoje, estou recebendo aqui alguém muito querido, o Padre Patrick Samuel, da Diocese de Luz, ex-secretário adjunto-geral da CNBB por 5 anos, secretário executivo de campanhas. E, Padre, nessa sua despedida de Brasília, a gente não podia perder essa ocasião. E quero saber como é que um padre, como é que uma freira, um leigo é escolhido para ser assessor na CNBB. Então, Ronaldo, olhando assim o chamado que eu recebi,
Até hoje a gente não sabe ao certo como que isso acontece, mas geralmente é assim. Quando a nova presidência assume a missão, todos os bispos das comissões episcopais pastorais também assumem essa nova missão ao mesmo tempo. E eles mesmos que vão indicar alguns padres, religiosos e leigos para assumir essa missão. Aí o processo é assim, é feito o contato direto com o bispo ou superior provincial desse padre, e se o bispo autoriza, ele é liberado então para um tempo determinado. Geralmente são 4 anos que é celebrado esse convênio entre a diocese e a congregação e esse padre assessor ou essa religiosa também. Então, a princípio, ele é chamado para prestar esse serviço ao longo de 4 anos, né? Há um grande número de assessores que trabalham em Brasília, mas não só em Brasília, eles podem permanecer em seus estados também em alguns casos, não é? Sim, temos assessores residentes e assessores externos. A Comissão Episcopal, por exemplo, para Educação e Cultura, ela tem 4 grandes frentes e tem alguns assessores que não residem em Brasília, mas permanecem nas suas dioceses prestando esse serviço. São mais de 30 assessores que a conferência possui hoje para dar conta de todas as demandas do Brasil. A Conferência Episcopal Brasileira é a mais organizada nesse campo também pastoral, dada a diversidade das iniciativas que nós temos na igreja no Brasil, né? E as dimensões do território, né? Continentais, as dimensões continentais, né? A Comissão Episcopal para Animação Missionária e Cooperação Intereclesial, por exemplo, ela tem uma atuação que vai além do nosso país também, acompanhando, por exemplo, a pastoral dos brasileiros que estão no exterior. Tem parcerias missionárias também, por exemplo, em Moçambique, para ajudar na formação dos novos presbíteros lá daquele país. Então, é uma realidade muito bonita da igreja no Brasil. E os assessores e assessoras são homens e mulheres de extrema dedicação. Além desse aspecto da confiança, a expertise também de formação, seja no campo acadêmico ou da experiência pastoral também. Geralmente, um ou outro assessor que já vem se destacando nos trabalhos no regional, na própria diocese, é convocado, então, para esse serviço. É, na verdade, uma convocação que é feita, né? E com a anuência dos seus responsáveis diretos. Como foi a sua experiência aqui nesses últimos 5 anos? Foi muito, muito rica. E nesse período nós enfrentamos muitos desafios, né? Pandemia, por exemplo. A pandemia, por exemplo, né? Eu fui o subsecretário da pandemia. O senhor sabe que eu conheci o senhor no tempo de cuidar. O senhor esteve aqui no Sim, programa falando das várias ações que a igreja estava realizando no tempo da pandemia, Sim. no Brasil inteirinho, ajudando, arrecadando todo tipo de ajuda para as pessoas. Alimentos, itens de higiene. Tudo. Exato. Acolhendo, não é? Isso. Olha, foi realmente uma coisa impressionante. E eu lembro que a gente tinha um programa específico aqui em Brasília, não sei se era de 2 ou 3 vezes por semana, que a gente entrava em rede nacional, Exato. falando exatamente de tudo que estava sendo feito para ajudar aquele momento de desespero, que o tempo da pandemia foi um tempo de desespero. E a campanha É Tempo de Cuidar deu tão certo que agora ela se estendeu também permanente. para as necessidades do Rio Grande do Sul. É Tempo de Cuidar do Rio Grande do Sul agora também, né? Então foi assim uma experiência muito rica de ajudar na promoção dessas iniciativas, de acompanhar todos esses processos, a organização interna, o comitê de crise que existe na conferência para atender essas necessidades emergenciais. Mas eu soube que o senhor também, aqui nesse tempo, enquanto atuava lá também, quando tinha folga na agenda, o senhor estava atuando também no trabalho pastoral em Brasília. O pessoal das equipes de Nossa Senhora me deu testemunhos e outras ações diversas, né? Então, eu amo ser padre, amo a minha vocação como padre diocesano, né? Sou muito, muito feliz. E eu sempre disse que eu não nasci para pastorear papéis, mas para estar junto com o povo de Deus. Por mais que esse trabalho seja necessário e hoje imprescindível, jamais pode substituir o nosso serviço próprio da nossa vocação, que é o serviço ao povo de Deus. Então, estando em Brasília, eu atuei especificamente em 2 paróquias pontuais. A paróquia Nossa Senhora Aparecida do Padef, que é um núcleo rural de Brasília. Um pouquinho mais afastado. Um pouquinho mais afastado, fica em torno de 60 quilômetros aqui do plano e com 11 capelas rurais. Fui muito feliz lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Padef. É uma região vigorosa, tanto na agricultura familiar, como também no agronegócio, e tem um povo, sobretudo muitas pessoas vindas do sul do país, um povo assim desbravador. E depois o cardeal me fez o convite para poder servir como vigário paroquial na catedral, onde
atuei até a solenidade de São Pedro de São Paulo. O senhor já tinha pouco trabalho na CNBB, né? Pois é. Venha ser vigário da Catedral de Brasília. Isso, mas foi uma experiência, agradeço muito ao Padre Agenor, toda a comunidade da Catedral. Para mim, hoje a Catedral Metropolitana de Brasília não é o monumento mais visitado da capital federal, é uma família. Ali tem uma comunidade de fé, presta um serviço belíssimo aqui à nossa capital. E além desses dois trabalhos, acompanhei as equipes de Nossa Senhora, que foi o meu primeiro amor aqui em Brasília. Não conheci esse movimento, é um movimento que cuida da espiritualidade conjugal, que atinge depois, consequentemente, a família, mas, sobretudo, os cônjuges ali, né? Então, para ajudar no crescimento espiritual, a partir de pontos concretos de esforço, que inclui a leitura e meditação da palavra de Deus, o dever de sentar-se, né? O casal precisa sentar para poder não somente conversar as coisas do cotidiano, mas para poder relembrar que realmente Deus os uniu, e só quem os une pode ajudá-los a permanecer unidos. Então, é um caminho de espiritualidade muito fecundo, e eu confesso que eu vou sentir muita saudade desses casais e dos amigos que nasceram também dessa experiência que eu levo pela vida afora, né? Eu preciso tomar um pouquinho do que o senhor nos conta agora, no seguinte sentido. Gente, esse homem aqui não falta trabalho para ele, não faltava trabalho para ele na CNBB. Estava sempre muito ali ativo, e sempre que a gente o encontrava era aquele motorzinho o tempo inteirinho. Mas não faltava acolhimento, sorriso, abraço da sua parte. Por isso que o senhor é tão querido entre todos nós, não é? E para além disso, o que o senhor nos fala é muito importante. Homens muito ocupados na igreja é o que mais tem. Exato. Quando eu digo homens, mulheres, sejam quem for, aqueles que estão atuando na vida religiosa, mas mesmo em meio a esses trabalhos burocráticos, a esses trabalhos necessários, é importante o exercício pastoral, né, padre? Para a própria saúde vocacional. Claro, é de fundamental importância. Nós nascemos para isso, né? Fala-se muito de um ativismo entre os membros do clero na vida da igreja, mas eu me recordo do antigo prefeito da Congregação para o Clero na época, né, que era o cardeal Umas, que ele fez um comentário muito interessante certa feita a respeito disso, que na verdade, o ministro ordenado ele precisa ter um ativismo pastoral, sim. Nasceu para poder servir as pessoas, para servir o povo de Deus naquilo que Paulo diz aos hebreus, né, nas coisas que se referem a Deus, esse serviço. Mas tudo isso só se concretiza se a gente não descuida também da vida espiritual, né? Aquilo que Nosso Senhor disse, né, para Marta e Maria, né? Maria escolhe a melhor parte. Então, a gente precisa cuidar da espiritualidade para que a gente possa servir com alegria. E aí eu confesso para você, Ronaldo, que o que me dá força, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que o senhor consegue dar conta de tanta coisa? Eu falo assim, eu também não sei, mas eu sei que o amor me dá vigor e também a espiritualidade. Eu pertenço ao grupo dos Padres do Prado, que é um instituto de papados diocesanos de origem francesa, do final do século XIX. E o Beato Chevrier nos ensinou um caminho de espiritualidade muito bonito, radicado, sobretudo, a partir do mistério da encarnação, Jesus Eucarístico e Nosso Senhor crucificado. Então, ali, daquilo que eu recebo do Prado, com os meus confrades e com os meus irmãos, eu procuro levar também no cotidiano pastoral, no contato com cada pessoa. Deixa eu perguntar mais aqui agora a aspectos pessoais. O senhor é pós-graduado em Missiologia e Animação Pastoral. Por que o senhor quis estudar esses aspectos aqui? Na ocasião, eu morava em Rondônia. Fiquei 4 anos lá na Igreja Irmã de Guajará-Mirim. E surgiu essa oportunidade de aprofundar também academicamente no que diz respeito à missiologia, que é o estudo da missão na vida da igreja, os fundamentos, as referências e os critérios para toda a ação missionária na vida da igreja. Então, a missão ela não é algo pontual, a missão ela é paradigmática na vida da igreja, né? Não é simplesmente algo que acontece eventualmente, como alguns dizem, vamos fazer uma missão de férias, uma missão aqui. Isso são iniciativas muito importantes, mas a missão ela é a essência da vida pastoral na igreja. Nós nascemos para isso. Jesus começa na missão, chamando as pessoas, falando do reino e incentivando para que possamos ir ao encontro das pessoas. Então, tive a oportunidade de estudar sobre esses fundamentos também da missão, para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso trabalho pastoral. O senhor tem uma outra pós-graduação também, animação, ou melhor, teologia pastoral para uma igreja em saída. Perguntando sobre ela, eu quero perguntar mais. Nós que atuamos na evangelização,
precisamos estar preparados, precisamos estudar um pouco mais, precisamos crescer no conhecimento do nosso próprio trabalho, que é evangelizar? Sem sombra de dúvidas, né? Eu me lembro aqui agora daquela série de conferências que o então cardeal Ratzinger fez no final da década de 1970, que foi compendiado num livro muito importante chamado Fé e Futuro. Lá o então cardeal Ratzinger dizia, fazendo prospecções da igreja no futuro, no novo milênio, como seria, e ele afirmava exatamente isso. Nós precisamos recuperar também esse aspecto do estudo, do conhecimento, não somente do aspecto doutrinal da igreja, mas também do próprio evangelho. Então, o estudo ele é fundamental. E a teologia pastoral é a minha área de concentração desde o início. Eu vou fazer 16 anos de padre. Agradeço muito ao meu bispo que me ordenou, Dom Antônio Carlos Félix, que desde o início, hoje ele é bispo em Governador Valadares, me inseriu nesses processos pastorais. E Dom Aristeu, meu atual bispo, também sempre acreditou nesse potencial também pastoral. Fui coordenador de pastoral da diocese e tenho um carinho muito grande. Mas o que é pensar a vida pastoral nessa perspectiva de estudo? Sobretudo, pensar a nossa ação a partir de planejamentos pastorais. E aqui vem toda a expertise da igreja no Brasil, que ela é referência no mundo todo para isso. A primeira intuição do planejamento pastoral nasce de um discurso de João 23, em 15 de novembro de 1958, com os bispos do CELAM, que havia acabado de nascer. E ali, São João 23 dizia que a igreja na América Latina tem o potencial de contribuição para a igreja no mundo todo. E o episcopado brasileiro foi o primeiro do mundo que já saiu do concílio com um projeto de recepção do concílio, que foi o plano de emergência que nasceu. E a partir daí, até as diretrizes gerais da ação evangelizadora hoje, nós temos uma grande riqueza de intuições para o planejamento pastoral. Por isso que a igreja no Brasil ela é tão coesa e vive uma comunhão belíssima nesse processo. Para falar da pastoral hoje, por exemplo, precisamos considerar, sem sombra de dúvidas, todo o aspecto do mundo urbano para a evangelização. Quem é o ser humano que vive no mundo urbano? Mas não urbano no que diz respeito à geografia, simplesmente, mas na cultura e na mentalidade que hoje permeia até a mais longínqua comunidade rural. Então, quem é esse ser humano que vive no contexto do mundo urbano? Como anunciar o evangelho hoje, fiel àquilo que Nosso Senhor nos transmitiu, mas no contexto da pessoa humana hoje. E aí a gente precisa rever os nossos processos, né? Iniciar processo é a palavra-chave hoje nesse sentido. E eu gosto muito, Ronaldo, daquilo que Dom Leomar, que é o arcebispo de Santa Maria, aprendi isso muito com ele, Brustolin, e fala... Fantástico, esteve aqui recentemente conosco. É um bispo de... assim, eu também sou um Eu sou fã de Dom Leomar. E ele nos ajuda a olhar para esse contexto do tempo presente com um olhar muito positivo. Há uma oportunidade única para o Evangelho hoje, diante dos desafios. Agora, o que a gente necessita? Coragem, convicção, que vem a partir dos fundamentos do Evangelho, para anunciar com parresia a palavra de Deus nesses contextos, né? Então, ainda nesse contexto da intelectualidade, da busca do conhecimento, do estudo, já há pesquisas científicas que mostram que as crianças que estão nascendo hoje estão nascendo com o QI inferior de seus pais. Já há outras que constatam que hoje o nível de inteligência das pessoas está sendo inferiorizado. Talvez tudo isso explique também os problemas sociais que a gente vê hoje, de tanta dificuldade do homem desses nossos tempos agora perceber o certo e o errado. Talvez seja porque essa diminuição da inteligência é algo gravíssimo nesse sentido. E pensando nisto, não pode ser um grande incentivo a esses membros da igreja, filhos da igreja, para que invistam no estudo, no conhecimento, no crescimento intelectual, para salvar essa nossa humanidade? Exatamente. E para que esse incentivo ao estudo possa concretizar assim no cotidiano, a gente precisa considerar também o aspecto antropológico. Fala-se muitas vezes de uma crise eclesiológica, do conceito de igreja hoje, mas eu penso que antes de pensar sobre isso é preciso olhar essa crise antropológica também. Quem é o ser humano? E além disso, dessa questão do QI, há estudos que comprovam que até morfologicamente também já tem mudança nas crianças que têm nascido hoje. Agora, para que a gente possa dar passos concretos nesse sentido, nós precisamos entrar pelo caminho da humanização também dos nossos processos, algo muito vivencial.
Eu tenho certeza que 2024 vai ser conhecido no futuro como um ano da popularização da inteligência artificial, que é um tema que tem sido muito caro também ao Santo Padre. Mas até para que a inteligência artificial possa ter uma boa eficácia nos seus processos, precisa também de alguém que alimente. Agora, como é que vai alimentar esse processo se há carência de conhecimentos básicos também, né, daquilo que é fundamental para nós? Em alguns países, por exemplo, algumas escolas já não permitem mais que as crianças levem não somente os celulares, mas que o livro seja físico mesmo e não de forma digital. Na Europa já há proibição Já do uso deu do esse celular passo. na escola, na sala de aula. Exatamente. Então, assim, é preciso ter muita sabedoria e discernimento para conjugar todo esse avanço da tecnologia, mas para que a gente não perca também em humanização, né? A humanidade no que diz respeito às nossas relações e os nossos processos. Eu quero concluir esse nosso segundo bloco aqui, voltando ao primeiro bloco. O Padre Patrick foi por 5 anos coordenador de campanhas aqui na CNBB, campanha da fraternidade, campanha para a evangelização. Há uma que ficou pendente, que eu deixei para nós tratarmos agora, é a campanha da fraternidade, deixa eu ver aqui, sobre a violência, fraternidade sim, violência não, de 1998. Está aqui, nosso pessoal trouxe 83. a tela, 1983? Isso. Ah, perfeito, está aqui. Qual era o objetivo geral dessa campanha? Mostrar como a fraternidade está necessariamente ligada à vitória sobre a violência. Fraternidade, vitória sobre a violência. Sim. A campanha de 83 dizia, pretende levar a comunidade cristã a refletir sobre a seguinte questão: o que se pode e se deve fazer diante da atual escalada da violência nas suas diversas formas? Perdeu a atualidade? De modo algum, é preciso superar a violência. Sobretudo, temos contemplado cada dia mais a violência também contra a mulher, mas a violência de forma geral. Agora, como que nós superamos a violência a partir dos princípios e critérios do Evangelho? Promovendo realmente a fraternidade, que nada mais é do que reconhecer o outro como o irmão. Qual é o grande problema que eu vejo do nosso tempo? Nós temos pessoas com pensamentos diferentes, que são, às vezes, divergentes, mas não podemos transformar aquele que é divergente em oponente e inimigo, porque o que naturalmente querem fazer com o inimigo? Eliminar. E isso é inadmissível para nós enquanto cristãos também. Então, o que a igreja acredita é que somente com o remédio da fraternidade, o próprio Cristo diz, vós sois todos irmãos e irmãs, é que a gente vai superar todo esse quadro, né? Buscando cada vez mais um caminho de amorização, qualidade da nossa presença. E eu acredito muito nisso, Ronaldo, falo isso o tempo todo, e somente onde o Evangelho chega, a paz se torna a realidade. Então, se a gente precisa promover ainda a paz, pode ser que ainda há um desconhecimento realmente da força vital do Evangelho nas nossas vidas. Você sabe que anos atrás esteve aqui nesse estúdio o padre Zezinho e ele mencionou o seguinte, ele disse, deveria existir nas nossas escolas uma disciplina chamada Educação para a Paz. Perfeito. Porque o que torna o ser humano violento é dentro dele uma ausência de paz. É alguém que já está com um furacão dentro de si. Não é? Tem alguma coisa em erupção dentro de si que um startzinho, um acontecimentozinho leva aquela pessoa a um ato bárbaro, um impensado. Aquela pessoa boa que a gente conhece, que a gente sabe que é da nossa família, que é daquilo, mas foi capaz de um ato bárbaro, foi capaz de uma coisa cruel. Sim. O que provocou isto? Dentro dela, algo estava em desordem, né? Claro, e associado a tudo isso, algo que a gente precisa ficar muito atento, Ronaldo, são as doenças emocionais do tempo presente também, que não deixa de ser também uma violência, tanto às vezes contra a própria pessoa e também de situações que levam a provocar ainda mais violência. Então é preciso ficar muito atento a essas doenças emocionais também. Vamos para o intervalo? Vamos lá. No próximo bloco eu vou trazer aqui, gente, estruturas. Eu fiquei assim impressionado quando eu fui olhar para a estrutura da igreja no Brasil e quando eu fui vendo aqui a infinidade de comissões que existem, de trabalhos que existem. Você nem vai acreditar, mas depois você vai perceber, nossa, tudo isso é a Igreja Católica. Vamos para o intervalo, voltamos já. O Além da Notícia está nos mostrando um rosto lindo da nossa igreja no Brasil. Eu sei, nós somos filhos dela, nós a amamos e nós muitas vezes a criticamos também. Eu entendo, é porque a gente vê também falhas, vê defeitos, mas ela assim, como nós já aprendemos, ela é santa e ela é pecadora também, mas a gente precisa se alegrar, se engrandecer também
com os bons feitos. E quando tiver qualquer erro, que a gente também seja misericordioso, não é? E o programa de hoje está nos mostrando aqui uma bela face da nossa mãe igreja. É nossa mãe. E a gente também já entendeu isso, não é? Vamos seguir aqui. Com muito prazer, estou recebendo o padre Patrick Samuel. O padre Patrick foi assessor aqui na CNBB nos últimos 5 anos, secretário adjunto e secretário executivo de campanhas, e está nos ajudando aqui a olhar para o rosto dessa nossa igreja. Olha aquele mapa ali, padre Patrick. Muito Nós bem. temos aqui na Igreja do Brasil 19 regionais. A gente escuta de vez em quando isso, Regional Sul 1, Regional Leste tal, Centro-Oeste, Regional Nordeste 2. Como é que a gente entende isso? Por que a igreja foi assim mapeada no Brasil? Então, a organização assim, institucional da igreja, se a gente olha o direito canônico, ela se dá pela província eclesiástica. Então, tem uma arquidiocese e dioceses que são sufragâneas. Como o Brasil tem dimensões continentais, o episcopado brasileiro, já de longa data, organizou as regiões a partir de regionais para favorecer não somente a colegialidade entre os bispos, mas também a implementação das diretrizes gerais da ação evangelizadora. Esse mapa aqui muito bem apresenta a realidade hoje. São 19 regiões. Em alguns casos coincide com o Estado, em outros casos não, como por exemplo ali o Regional Norte 3, que pega o Mato Grosso, o Estado do Pará e ainda o Estado do Tocantins e um pedacinho aqui do Estado de Goiás. Em Minas Gerais, por exemplo, o Regional Leste 2 coincide com o Estado. E o mais novo regional é o Regional Leste 3, que corresponde ao Estado do Espírito Santo. Cada regional tem um presidente que anima e fomenta a comunhão ali naquela região. Eu vi aqui que em cada regional se replica a estrutura da CNBB. Tem um presidente, Exato. Tem um secretário executivo. Uhum. E também tem as pastorais, as organizações. As comissões que existem, Isso. nacionalmente existem nesses regionais? Movimentam também com representantes em cada um desses regionais. E aquilo que você falava muito bem na introdução desse bloco, né? A igreja, ela é santa. Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é a esposa de Cristo. E por mais que tenha alguns desafios, como que a gente pode lidar com esses desafios no que diz respeito, seja à estrutura, seja aos processos da igreja? Eu penso que é aquilo que está no capítulo 18 de São Mateus, a correção fraterna. Converse pessoalmente, leve alguém, mas que a gente possa tratar a igreja realmente como ela é, a esposa de Cristo, santa, e ela é a nossa mãe. E tudo isso se concretiza em cada pequena comunidade e região do país, como nós vemos aqui nesse mapa tão bonito. O senhor sabe que vou fazer uma pergunta sobre isso mesmo. Quando a gente percebe erros, quando a gente percebe um procedimento da igreja que a gente não concorda, que a gente está em desacordo, como entender a melhor maneira de proceder, quando há uma decisão que eu não entendi, a gente tem percebido muitas dificuldades nesses últimos tempos a respeito disso, em discordância com algumas ações ou falta de ações da CNBB, mas eu, como filho da igreja, como devo proceder diante disso? Talvez um primeiro conselho é ir além da manchete e daquilo que vem, às vezes de forma muito violenta num primeiro momento. Daí a importância do discernimento e procurar saber realmente o processo e realmente estado daquela questão. Pois muitas vezes nós acabamos replicando mensagens e informações sem ir realmente às fontes, né? Então talvez o primeiro passo é esse. Segundo, procurar se inteirar com o seu próprio padre, com o bispo da diocese, como realmente essa questão tem sido trabalhada no interno da igreja. E nós não podemos esquecer que a igreja também ela estabelece com o Estado relações diplomáticas, né? A Anunciatura Apostólica no Brasil, por exemplo, é a anunciatura mais antiga depois do Tratado de Latrão. Então, há processos que são de fundamental importância e muitas vezes não são nem divulgados, até mesmo para que a gente possa garantir realmente que os interesses do Evangelho, que os interesses cristãos possam permear também tantos processos legislativos do nosso país. Há ações que a igreja tem e que nem sempre o leigo toma conhecimento, inclusive para esta preservação de que o Evangelho e a evangelização tenham um melhor caminho, uma melhor disseminação no país?
Por exemplo, nós temos, a conferência tem um serviço de relações institucionais. Então, hoje quem presta esse serviço é um frade conventual, Frei Jorge, que acompanha permanentemente tanto os processos na Câmara dos Deputados, no Congresso como um todo. É um serviço feito com muita discrição também, a partir dos interesses do Evangelho e da Igreja. Eu queria falar agora sobre algumas pastorais. Nós temos hoje, quantas pastorais? 24 pastorais? 24 pastorais sociais, que a gente chama nesse sentido, que é uma reflexão também muito importante, né? Eu penso, Ronaldo, que hoje é imprescindível recuperarmos também todo o estudo e a formação no que diz respeito à genuína doutrina social da Igreja. E que é preciso recuperar como um todo. Então, as pastorais sociais, elas devem acontecer também nesse horizonte da doutrina social da Igreja. Tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, à vida humana, toca a vida da Igreja. Então, qual é o trabalho dessas pastorais? Trocando assim em miúdos, Cristo Bom Pastor que cuida das crianças, o Cristo Bom Pastor que cuida dos migrantes, o Cristo Bom Pastor que cuida de cada pessoa e, sobretudo, dos mais pobres e excluídos da nossa sociedade. Então, é um serviço de pastor mesmo, que nós vivemos cuidando de cada uma dessas pastorais e desses destinatários específicos, né? O senhor trouxe num aspecto e começou falando sobre uma nova compreensão, ou uma compreensão exata da doutrina social da Igreja que a gente precisa novamente nesses tempos. Enquanto o senhor falava, eu pensava que, já no outro aspecto, e o que seria do Brasil sem essas pastorais que a gente tem hoje aqui no país? Exatamente. Estou falando, é muito sério isso. O que seria do Brasil se não fosse a presença da Igreja Católica nesses trabalhos pastorais todos que a gente tem aqui? Padre, por exemplo, ali, vamos lá, pastoral da AIDS. É pouco conhecida, pouquíssimo conhecida. Exato. Então, a pastoral da AIDS, então, os membros dessa pastoral acompanham todos esses nossos irmãos e irmãs que sofrem com essa doença. E ela surgiu justamente quando essa doença estava num momento de auge, de ascensão. Exatamente. E que era uma dor enorme no seio social de uma família e a pessoa que tinha o vírus. Claro, além do desconhecimento, do preconceito, do afastamento do convívio social. Então, essa pastoral nasceu num momento assim decisivo de resgate mesmo da dignidade desses nossos irmãos e irmãs. Ela nasce no final dos anos 1990 e tem hoje um trabalho maravilhoso, né, na Igreja no Brasil. Continua ainda hoje Continua atuando. muito vigoroso o trabalho. Olha, pastoral dos brasileiros no exterior, essa eu não conhecia. Por exemplo, muitas pessoas saem do Brasil para morar fora, trabalhar, buscar melhor condição de vida. Então, há uma presença da Igreja e a Comissão Episcopal para a Animação Missionária e Cooperação Intereclesial que faz esse acompanhamento. Há um bispo destinado para isso, uma assessora. Hoje a irmã Eliane acompanha também esse trabalho para manter a presença de igreja junto com esses nossos irmãos e irmãs que estão fora de casa. Nós temos o que hoje, em termos de população carcerária no Brasil, 700, 800 mil pessoas encarceradas, não é? Exatamente. E existe uma pastoral carcerária. O que ela faz? Ela faz esse acompanhamento também desses nossos irmãos e irmãs. Vai aos presídios. Vai aos presídios e também acompanha a reinserção depois na sociedade. Inclusive, hoje, a Comissão para o Acordo Brasil-Santa Sé, presidida pelo cardeal Dom Paulo César Costa, aqui de Brasília, ela tem feito um diálogo muito importante também para poder melhorar ainda mais a presença da igreja junto aos encarcerados. A gente percebe que às vezes há muita resistência da presença da Igreja Católica nesses espaços, que a gente não pode perder de vista essa missão. E aquilo que está muito claro no Evangelho. Jesus vai dizer, estive preso e fostes me visitar também. Então, cuidado desses nossos irmãos e irmãs, que infelizmente eu já tive a oportunidade de fazer algumas visitas, a maioria são jovens também, e também no auxílio da promoção da justiça também, sobretudo para ajudar na melhoria também desses processos, que há muitas pessoas que ficam ali durante muito tempo presos, sem uma assistência também, como deveria nesse campo judiciário também, né? Seja para o julgamento, seja para esses processos. Também uma compreensão sobre isso, né, padre? Claro. Porque prestar uma assistência espiritual não quer dizer absolvê-los de uma culpa social que eles têm, não é? De modo algum, né? Um erro na vida não significa uma vida de erro. E se a igreja consegue manter essa presença e anunciar o Evangelho, qual que é o grande interesse? É a mudança do coração, a própria conversão. E nós sabemos, né, que
quando o encarcerado ele dá um passo de mudança de vida, ele precisa também ser acolhido nessa nova vida que ele assume. Eu costumo dizer, Ronaldo, que só quem é amado, quem se sente amado, consegue mudar de vida. E não há ninguém nesse mundo, absolutamente ninguém, que não mereça receber o nosso amor também. É o amor que transforma, mas esse amor acompanhado. Eu digo, a gente não pode jogar água benta em mal feito, mas a gente precisa ajudar a dar uma nova oportunidade para essas pessoas. E atrás de cada um desses irmãos e irmãs tem toda uma família, tem sonhos. Você sabe que eu sempre me lembro, está no filme de João 23, aquela visita que ele faz a um presídio, o presídio Rebíbia, em Roma, que eu conheci já também. E chegando lá, ele, durante a missa, acho que foi na missa, e na hora da homilia, no sermão que ele está fazendo, ele diz que Deus ama a todos, todos que estão ali, que ali todos são filhos de Deus. Sim. E aí há um episódio muito bonito que depois, quando ele passa na frente das celas, nos corredores, de cela em cela, tem um senhor de idade que pergunta para ele, o que o senhor falou também foi para mim? Serve para mim? E João 23 diz, sim, também foi para você. Você também é filho de Deus e Ele também te ama. É uma cena tão comovente que o homem começa a chorar. Perfeito. Ali dentro do presídio. Mais uma vez, tem gente que não entende esse trabalho da igreja e acha que exime a pessoa que está no presídio da culpa. Não exime daquela culpa social, da sua obrigação de pagar a sua pena, de cumprir a sua pena. Sim, nós estamos aí preparando para viver o Jubileu da Esperança no próximo ano. E o Papa Francisco já estabeleceu que a Porta Santa estará somente em Roma, mas um fato extraordinário vai acontecer. Ele vai abrir uma Porta Santa em um presídio. Rapidamente, deixa eu voltar. Eu esqueci de um detalhe importante, que o homem diz assim, eu matei uma pessoa, e o que o senhor falou serve também para mim? Nossa. Aí foi forte e comovente por isso, pelo peso do que ele disse, e o Papa, serve também para você, meu filho. Eu acho que passou a mão na cabeça dele, pronto, aí todo mundo chora naquela hora, uma coisa impressionante. Um fato que me marcou profundamente também nesse sentido, foi quando eu acompanhei uma família também que tinha um jovem encarcerado. E quando eu fui fazer essa visita para esse jovem, eu levei a carta de uma mãe para esse jovem, uma pequena cartinha. E a hora que esse jovem leu a carta, ele cheirou a carta depois, ele disse para mim assim, padre, a carta tem o cheiro da minha casa. Isso dentro do cárcere. Essa cena me tocou profundamente. Então, são nossos irmãos. O senhor falava da importância de hoje, esse trabalho que é feito pela pastoral, pelo Cardeal de Brasília, exatamente para que se permaneça com esse acesso, essas coisas todas. Há hoje também, uma outra pastoral que eu tenho certeza é essencialíssima e quem já foi atendido por ela pode confirmar isso, Pastoral da Saúde. E que em alguns lugares do Brasil há hoje certas dificuldades, ambientes hospitalares, para que ali chegue também o Evangelho, não é? Mas eu digo que eu mesmo já experimentei, um filho meu estando internado, que de repente foi surpreendido por um padre que estava passando, levando a Eucaristia, e quando eu abri a porta, eu falei, meu Deus, que presente é esse inesperado? Sim. Aquilo foi de um alívio, foi de uma graça sobrenatural. Essa presença e o acompanhamento, isso é muito importante. Então, talvez seja para quem nos assiste uma oportunidade para que a gente possa realmente conhecer o real trabalho dessas pastorais e, quem sabe também, Ronaldo, dar o passo de participação. Nosso coração, às vezes, fica assim muito apreensivo diante de tantas realidades, mas servir o próximo é o caminho da alegria e a concretização do Evangelho. Talvez conhecendo essas pastorais você pode dizer, olha, eu posso contribuir aqui. Então procurar a sua paróquia, o seu pároco e se oferecer também para o serviço, né? A pastoral dos surdos, por exemplo, né? Da inclusão desses nossos irmãos e irmãs, tão importante no tempo presente. Né? Tem um trabalho que ele acontece sobretudo em regiões de praia, né? Pastoral do turismo. Exatamente. Muito forte ali também, e quando a gente vê a beleza do trabalho que é feito, a gente fica impressionado. Isso. Não é? Quem não conhece, não viu, não mora em regiões assim, talvez não tenha a dimensão da importância e da beleza. Claro. Tem uma outra pastoral aqui que eu estou vendo, mobilidade humana. Pois é, são os nossos irmãos e irmãs que são circenses, os ciganos também, então há toda uma presença pastoral da igreja junto com esses nossos irmãos e irmãs.
Eu já entrevistei, inclusive, um padre, que, se eu não me engano, ele era de família cigana. Provavelmente. Ele atuava como assessor aqui na CNBB anos atrás. Olha só. Era de família cigana e impressionante também a beleza desse trabalho aqui. Deixa eu ver, tem a pastoral aqui, olha, dos pescadores. Foi a primeira pastoral que nasceu, social, né? Nasce lá no Nordeste, né? Muito importante esse trabalho também. Né? Pastoral da pessoa idosa. Na pauta do dia, né? A população está envelhecendo cada vez mais e os processos da pastoral da pessoa idosa são muito parecidos também com da pastoral da criança também, né? Do acompanhamento, da qualidade da presença junto a esses nossos irmãos. E a pastoral rodoviária? Tinha um padre que era caminhoneiro e virou bispo. Padre Zé da Estrada. Zé da Estrada. Pois é. Então, é aquilo que eu dizia, é o desejo, o esforço da igreja de manter o cuidado de Cristo pastor junto a todos os nossos irmãos e irmãs e seus diversos ambientes. Sim. Tá aí, gente. Olha, apenas alguns exemplos, não é? Certo. Aqui agora a gente tem organismos que estão ali representados, a gente tem outra linha de atuação da CNBB. Tudo isto está congregado na missão que a CNBB tem de olhar e de cuidar da igreja no Brasil, exatamente. Não é? Então, pode voltar aquela tela ali, que é dos organismos, aquela que estava por último agora, exatamente. Sim. Um exemplo é o Centro Cultural Missionário, o CCM. O CCM, então, ele acolhe os missionários estrangeiros que vêm para o Brasil para a missão. Então, eles têm aula de língua portuguesa, da cultura brasileira, antes de partir em missão. E os brasileiros que vão também para fora recebem todo esse cuidado do Centro Cultural Missionário. Isso é uma coisa fantástica. Aqui em Brasília a gente encontra, eu já encontrei venezuelanos aqui que são assistidos ali, e que estão ali para aprender a língua portuguesa. Outros, encontrei outro dia aqui também, um nigeriano, não é? É outro trabalho, a gente não sabe a importância que isto tem para um estrangeiro que chega aqui sem nada e sem ninguém. Então, assim, a estrutura da igreja ela é muito bela, né? É uma organização muito bonita. O que mais o senhor quer destacar aí? De repente, aqui também a Caritas Brasileira, né, que é todo esse braço caritativo da igreja, uma instituição assim, muito reconhecida e que nesses momentos de calamidade sempre é o primeiro braço a chegar para o auxílio também. Né? As Pontifícias Obras Missionárias. Que é um trabalho assim, espetacular também, promoção de diversas iniciativas, como por exemplo a infância e adolescência missionária, a formação missionária dos nossos seminaristas, né? A irmã Regina que coordena todos esses trabalhos. Campanha para evangelização, qual a diferença dela para a campanha da fraternidade? Ela acontece já no finalzinho do ano, dezembro, se eu não me engano, não é? Então, a campanha para evangelização, ela acontece todos os anos no período do tempo do Advento. Por que ela existe? Ela existe com que finalidade? Toda essa estrutura que nós vimos aqui requer também recursos financeiros para isso. Então, a campanha para evangelização, ela busca, então, recursos para dinamizar todo esse processo pelo Brasil afora. Parte daquilo que é arrecadado fica na própria diocese, parte vai para o regional e parte vai para a CNBB nacional para motivar o trabalho das comissões. E a coleta, então, acontece no domingo da alegria, o terceiro domingo do Advento, que é o nosso gesto concreto para que a gente possa ajudar também todo esse trabalho de evangelização da igreja. O ano passado, por exemplo, campanha para evangelização, em Belém, Casa do Pão, Deus nos faz irmãos. Então, essa coleta da campanha para evangelização nos ajuda, então, a dinamizar todos esses trabalhos. E qual que é a diferença da coleta da solidariedade? Da solidariedade são os recursos destinados especificamente para esses projetos vinculados ao tema da campanha da fraternidade de cada ano. Então, a coleta da solidariedade para esses projetos sociais. A coleta para evangelização, para os trabalhos pastorais na vida da igreja. São as duas únicas coletas que a CNBB promove, então, para o seu trabalho evangelizador. Muito bem. Gente, estou aqui conversando com o padre Patrick. Se encerra também esse bloco. No próximo bloco, eu vou trazer temas de atualidades para ouvir o Senhor. Temas inquietantes, temas que tocam o coração do nosso povo, que preocupam, que afligem. Outros também que nos dão, de fato, uma nova visão de tudo, especialmente dependendo do nível de fé que a gente está vivendo hoje, né? Da profundidade de fé, do meu compromisso com Deus. Aguarde aí, serão temas atualíssimos que a gente vai abordar já no último bloco do programa.
O Além da Notícia hoje está nos mostrando um pouco da face da igreja em nosso país. E que face? Olha aqui, eu estou olhando, por exemplo, região norte do Brasil, nós temos aqui Círio de Nazaré, lá em Belém. Olha que espetáculo, 2 milhões de fiéis, todos os anos ali, indo atrás da imagem de Nossa Senhora de Nazaré e carregando a fé, carregando a esperança, a confiança em Deus, na intercessão de Nossa Senhora. É um espetáculo e como este a gente tem tantos outros acontecendo todos os dias nas ruas do Brasil. Aliás, tem procissões pequenas nas ruas, tem coisas acontecendo o tempo inteiro. A vida da nossa igreja, Padre Patrick, é uma vida redundante que eu vou falar, mas é viva, né? Muito, né? Assim, aqueles que tiveram a oportunidade, por exemplo, de conhecer um pouco da realidade da igreja na Europa, quando volta para o Brasil, assim, reconhece realmente como a nossa igreja ela é vigorosa, florescente nesse sentido, né? Todos os trabalhos pastorais, evangelizadores, diversas iniciativas, isso sem falar nas novas comunidades, que são uma riqueza muito grande para a igreja no mundo e uma experiência que praticamente nasceu aqui no Brasil, né? Então, assim, dá orgulho, né, de pertencer a essa igreja no Brasil, a Igreja Católica no Brasil, tão florescente, né? Desde a piedade popular também, nos processos pastorais e paroquiais, é uma benção. Não sem problemas, mas temos um vigor, temos uma seiva, temos uma graça especial. Né? Eu digo que os problemas não são aquela questão mais desafiante para nós. A grande questão é como é que quem é cristão católico lida com os problemas, que deve ser como gente de igreja, né? Seguindo os princípios do Evangelho. Vamos seguir aqui. Eu quero apenas mencionar que, gente, nós temos comissões episcopais permanentes da CNBB que dão vida a tudo isso que acontece todos os dias em nossa paróquia, que acontece todos os dias em nossa diocese. A gente está o tempo inteiro vivendo a nossa fé, mas a gente está vivendo porque há uma estrutura erguida que dá aquela sustentação. A gente tem, por exemplo, quantas são as comissões hoje, padre? São 12 comissões permanentes. 12 comissões permanentes. Rápido, um comentário breve sobre cada uma delas. Sim. Ação missionária e cooperação intereclesial. Cuida da vida missionária da igreja no Brasil. Né? Ação transformadora. Abriga todas aquelas pastorais sociais que a gente havia partilhado no bloco anterior. Animação bíblico-catequética. Cuida de todos os processos, sobretudo hoje, voltados para a iniciação à vida cristã. Comunicação social. Todo o trabalho das PASCONs pelas paróquias afora no Brasil. Além das PASCON, nós também, né? Claro, também. Aí a ASCOM meios de comunicação. Cuida também os meios de comunicação, né? Faz esse serviço bonito. Cultura e educação. Cuida, por exemplo, do setor de universidades, a presença pública da igreja também na sociedade, nesses processos culturais, dos bens culturais. Né? É outro trabalho também que quem não está no ambiente universitário provavelmente não sabe. Não sabe, né? E a importância da preservação, por exemplo, dos bens culturais da igreja. É né? Uma comissão que tem um trabalho espetacular. Meu filho está aqui na Universidade de Brasília. Uhum. E ele me fala que tem missas ali, eu acho que cotidianamente. Sim. Ao meio-dia. Isso, o Padre Aderson preside lá, sim. Exatamente. Vamos lá. Doutrina da fé. Doutrina da fé. Por exemplo, qualquer documento, publicação da conferência passa também por essa comissão, né? Que agora tem feito um belo trabalho com Dom Joel. Ecumenismo e diálogo interreligioso. Aquilo que a igreja prevê sobre esse nosso relacionamento com os irmãos de outras denominações, né? Comissão da Juventude. Acompanha todos os processos das juventudes no Brasil, né? O setor Juventude das Dioceses, promove o Dia Nacional da Juventude, é um trabalho muito bonito. Todas são importantes, mas tem algumas que a gente para nelas quando a gente observa determinado flagelo na sociedade, não é? Essa da juventude, ela surgiu também. Eu acho que ela foi oriunda daquela campanha da fraternidade que tratou do tema da juventude, né? Também deu mais força ainda, né? A campanha Juventude, da Caminho Aberto. Juventude 92. Lembro até da música dela na época. Da Juventude, Fraternidade. A campanha que eu mais lembro que eu vivi foi justamente essa, né? Porque naquela época nós éramos jovenzinhos, né? Hoje a gente tem juventude acumulada, né, Ronaldo? Comissão do Laicato. O Laicato, todo o serviço dos leigos e leigas presentes no mundo, né? Inseridos aí nos processos evangelizadores também. Comissão de Liturgia. A liturgia imprescindível também, né? Sobretudo nos tempos atuais, né? Foi essa comissão, por exemplo, que acompanhou toda a revisão da terceira edição típica do Missal Romano agora. Ministérios ordenados e vida consagrada.
cuida dos presbíteros da vida consagrada e a promoção, por exemplo, do ano vocacional que nós vivemos, é essa comissão que promove todos esses processos, os temas do ano, do mês vocacional, mês de agosto na Igreja no Brasil, é essa comissão que trabalha. E Comissão Vida e Família? É uma das mais belas. Acompanha todo o processo de implementação e acompanhamento da pastoral familiar no Brasil. E também é a Semana da Família, que já é tradicional aqui no Brasil. Há algumas dessas aqui que são mais estruturadas, são maiores, eu acho que exatamente de acordo com aquela atuação que elas têm, não é? E as demandas também de trabalho que vão surgindo. Por exemplo, essa da Família e Vida é uma das maiores, muito bem organizada, né? Nós temos aqui a Secretaria Nacional da Pastoral Familiar, que tem a sede aqui em Brasília. Então, tem todo um trabalho de preparação dos subsídios, de acompanhamento, de formação e implementação da Pastoral Familiar. E tudo isso que vem sendo feito é por causa dos desafios da evangelização. E eu quero tratar sobre eles agora, aqui nesses últimos instantes do nosso programa, Padre. Nós temos algumas modas no nosso tempo que podem nos fazer ofuscar essas modas. A loucura da cruz. A loucura da cruz que é beleza para nós, não é? As ideologias do nosso tempo que estão sequestrando os valores cristãos. Como é que o Senhor olha também para esse tempo de hoje e as muitas ideologias? Não estou falando de política, não. Política também tem, mas há outras que assustam igualmente. Sim. Se nós olharmos desde o início do cristianismo, da fé cristã, nós enfrentamos diversas ideologias, diversos desafios nesse contexto. Agora, como é que a gente pode melhorar ainda mais a nossa atuação nesse contexto? Eu ainda acredito muito, Ronaldo, que diante daquilo que talvez causa medo e espanto para todos nós, vale mais uma vez aquele poema belíssimo de Santa Teresa d'Ávila, A Eficácia da Paciência. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem tem Deus nada falta. Então, talvez uma primeira ação do cristão não é perder tempo se espantando, porque é o mundo. O mundo, infelizmente, tenta nos avassalar cada vez mais. Agora, essa atitude de não espanto deve ser traduzida também em ações concretas e pontuais. Aí vem a importância do estudo, e aí o aspecto histórico é importantíssimo. E reagir a tudo isso com cada vez mais convicção do Evangelho. Por isso que hoje nós temos muitos batizados, mas poucos evangelizados. Então, talvez um primeiro remédio para combater tudo isso que vai contra os valores da família, os valores da fé cristã e as virtudes, é a gente recuperar realmente a iniciação à vida cristã e se convencer de uma vez por todas da importância da transmissão da fé. Eu só transmito aquilo que eu experimento e essa experiência acontece a partir do encontro pessoal com Cristo, que tem incidência na comunidade e incidência também na sociedade. Talvez olhando a presença pública da igreja hoje, uma pergunta que deve nos fazer pensar é justamente essa. Qual que é a incidência realmente da igreja na sociedade como um todo, né? Fala-se muito da mudança das estruturas, né? Da transformação das estruturas até no interno da igreja. Mas como é que eu mudo uma estrutura? Ajudando a transformação das pessoas que habitam essas estruturas. Daí a importância de que a tão falada conversão pastoral que a Aparecida nos trouxe, ela só será realidade depois de uma conversão pessoal. Isso de todos nós, né? Dos ministros ordenados, os leigos e leigas, né? Nós não podemos perder tempo em buscar cada vez mais estarmos alicerçados e enraizados em Cristo Jesus. E aqui eu lembro do Beato Chevrier, que é o fundador do Prado, né? O conhecimento de Jesus Cristo, ele é tudo. E aquilo que nasce desse conhecimento é capaz de transformar a realidade, né? E se a gente pensar como um todo, né? É aquela famosa história, né, de Santa Teresa de Calcutá, né? Ela dizia assim, nossa, mas às vezes aquilo que eu faço parece uma gota d'água no oceano. Mas sem essa gota d'água, o oceano também seria menor. Então, acreditar e valorizar nas pequenas ações e iniciativas, que começa dentro de casa, no cuidado da educação dos filhos, né? Meu filho vê isso, não vê aquilo. Meu filho participa desse ambiente, não daquele ambiente, né? Não no sentido de criar bolhas, mas de ajudar os filhos e também cada pessoa a viver no mundo com os princípios do Evangelho. Aí aconteça o que acontecer, estaremos firmes, né? E eu termino com um pequeno
na verdade, um pequeno conselho que eu recebi da minha diretora espiritual, que é a irmã Maria Aparecida do Carmelo de Passos, lá em Minas Gerais. Agora eu vou poder voltar aos encontros presenciais com ela. Ela me disse algo uma vez, Ronaldo, que me marcou profundamente. Ela disse assim, olha, alguns ventos vêm na nossa vida não para derrubar as árvores, mas para fortalecer as raízes. Então, a tempestade, a ventania do tempo presente pode fortalecer as nossas raízes em Cristo Jesus. Basta a gente saber lidar com todas essas situações e qual vai ser a nossa opção. E um pregador, uma vez no retiro, ele disse, citando São João Maria Vianney, mas eu nunca encontrei essa citação de São João Maria Vianney. Se ele não disse, deveria ter dito também. Ele dizia assim... Porque a citação é boa. É boa, muito boa. Assim, olha, no anúncio do Evangelho, quando a gente anuncia o Evangelho com alegria e com força, se a gente não encontra o diabo de frente, é porque a gente está na mesma direção dele. Então, os desafios, né, são para nos levar assim, ainda mais adiante e na convicção de que é esse o caminho que Jesus espera de nós. Né? A igreja sempre foi perseguida desde o início. O problema não é a perseguição, mas é como nós lidamos com ela. Né? E isso faz toda a diferença. Vou tomar para mim, Ronaldo, se você não estiver encontrando o diabo aí de frente, é porque você está caminhando junto com ele, tá na mesma direção. Mas eu pensei numa coisa também aqui, resumindo o que o senhor falou aí, claro, não quero me arvorar em resumir o que o senhor falou, mas as heresias vêm para tirar de nós o foco de Cristo, não é? Exatamente. Tirar de nós o foco de Cristo. Bom, e como a gente perde, às vezes, tempo e forças em tantas questões acessórias, e qual que é o maior prejuízo que eu vejo? Jesus Cristo me é anunciado. E como é que eu vou começar a combater as coisas todas que eu estou vendo por aí? Eu estou rezando. Se eu estou rezando, eu já estou começando a combater, porque a oração vai me levar a uma ação, não é? Exatamente. Mais uma outra reflexão que vou pedir ao senhor aqui. Tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila, eu acho que ela disse, tá? Deus move-se entre os tachos. Exatamente. Ele estava falando sobre a evangelização das famílias e dos casais, ela estava falando sobre a evangelização das famílias e dos casais, e ela disse assim, move-se entre as fraldas sujas, as roupas a serem lavadas, os brinquedos pela casa e além. Senta-se conosco naquelas mamadas de madrugada, na febre que não baixa. Deus nos preparou esta família que temos e Ele permanece conosco em cada uma das situações, alegres ou dolorosas, que esta mesma família nos proporciona. Tudo isso aqui é para dizer, Deus está conosco, não tenhamos medo. A santidade, ela acontece no cotidiano. E fazendo bem feitas as coisas do nosso cotidiano, no nosso trabalho, sobretudo os leigos e leigas. Aqui entra toda a contribuição, por exemplo, tanto de São Francisco de Sales, como também de São José Maria Escrivá. A santificação do nosso trabalho, nas pequenas coisas, nas pequenas práticas. Né? E lembrando ainda de Santa Teresa, conta a história, diz que certa feita ela perdeu as chaves lá no convento, não encontrava a chave de modo algum, e de repente, andando nos corredores do convento, ela se deparou com o menino Jesus, teve uma visão mística ali do menino Jesus. Ela ficou tão assim, extasiada, que não sabia o que fazer, e Jesus foi, então, perguntou para ela, qual o seu nome? Aí ela disse, Teresa de Jesus. E ela perguntou para o menino, e o seu? Aí dizem que Jesus respondeu, olha, o meu é bem parecido, um pouco invertido. Eu sou Jesus de Teresa. Então, se ela encontrou as chaves, eu não sei até hoje, né? Mas assim, que essa voz a gente precisa ouvir no nosso cotidiano, na busca da santidade, precisa, né? Eu sou Jesus do Ronaldo, eu sou Jesus do Padre Patrick, eu sou Jesus que está à sua disposição sempre, você que nem sempre está disposto. Então, se eu quero um mundo melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. E como é que o cristão se torna uma pessoa melhor? Sendo santo. Sejas fiel e serás feliz, seja santo e serás feliz, e aí assim a gente vai conseguir, talvez não mudar todo mundo, mas a realidade onde a gente se encontra, né? A nossa família, né? E aí vem Santa Teresa de Calcutá de novo, olha, você quer ser feliz, né? Você quer salvar o mundo, vai para sua casa e ame a sua família, cuide da sua família, né? Penúltima pergunta. Sim. É tempo de um amor profundo à igreja? É tempo, sim, desse amor profundo. E basta saber para onde nós direcionamos o nosso olhar. Eu tenho contemplado, sobretudo entre alguns jovens, um desejo muito grande pelas coisas de Deus,
pelo conhecimento da igreja, por uma vida celibatária, casta. Então, há um desejo muito grande e que, infelizmente, muitas vezes é muito mal acompanhado, né? Por diversos fatores. É aquilo que São Francisco lamentava, né? O amor não é amado, infelizmente no mundo ainda se faz presente, mas há muitos lugares em que o amor deseja ser amado, mas precisa ser acompanhado, precisa ser instruído. E aqui eu lembro de um santo que eu gosto muito, sou muito devoto, Santo Ambrósio, e um pensamento dele, numa obra que ele escreveu já com 10 anos de bispo, sobretudo para os padres. Ele dizia: aquilo que o amor faz, o medo jamais poderá realizá-lo. Então é esse o caminho que eu penso, desse tornar Jesus amado e conhecido também pelo testemunho de vida daqueles que se dizem cristãos. Como aceitar e nos apaixonar pela vontade de Deus? Quero apenas trazer uma ilustração. Johann Sebastian Bach, grande músico, um dos maiores de todos os tempos, ficou cego no final da vida. Apareceu lá um cirurgião novato que dizia realmente fazer milagres nas visões das pessoas, e levaram para fazer a cirurgia. Perguntaram se Bach aceitava. Claro, eu aceito. E fez a cirurgia, tamparam os olhos dele. Depois de 3 dias foram tirar as vendas. E quando tiraram as vendas, o quarto estava cheio de familiares, amigos, e perguntaram: Senhor Bach, o senhor está enxergando? E ele: para a honra e glória de Deus, eu não estou enxergando. Então começaram a chorar, né? E ele disse, ele percebendo o choro das pessoas, ele disse: cantem comigo a minha canção favorita. E aí ele começou a cantar: o que o meu Deus quer, o que meu Deus quer, sempre acontece, sua vontade é soberana. Sempre. Lembro de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele dizia: fazer o que Deus quer é querer o que Deus faz. E o que é que Deus faz? Nos fez para a santidade, para a vida comum. E Santo Inácio de Antioquia rezava mais ou menos assim: ó, meu Deus, tomara que as nossas vontades coincidam, mas se não coincidir, que a sua prevaleça e que eu tenha um coração que seja capaz de aceitar. Agora, como é que eu conheço a vontade de Deus e tenho clareza de que esse é o caminho da realização da vontade de Deus? Primeiro, se eu busco essa comunhão com Ele por meio da vida de oração, a vida sacramental da igreja, e se aquilo que eu estou, assim, pensando em realizar, promove ou não a vida e a dignidade das pessoas. Pois muitas vezes Deus não concede aquilo que a gente quer, mas o que a gente mais precisa. E só realiza a vontade de Deus quem tem fé e confiança. Por isso que eu creio muito nisso, Ronaldo. Ter fé é se sentir acompanhado. Ter fé é se sentir amado, é não estar sozinho. Então, se eu confio em Deus, aquilo que acontece está tudo inserido nos planos de Deus. Como esse momento agora da minha vida que eu estou vivendo assim, com muita alegria, né? Vim para Brasília, deixo aqui grandes amigos, parte do meu coração fica aqui, mas eu não tenho dúvida de que eu estou realizando a vontade de Deus. No dia da minha ordenação, eu fiz esse compromisso com Deus. Eu disse assim: olha, meu Deus, eu vou, a partir de hoje, escutar na voz do meu bispo a voz do Senhor. Então, cuidado com o que o Senhor coloca na boca do meu bispo, porque assim, a voz do meu bispo, para mim, é a voz de Deus. Então, fui muito feliz, volto mais enriquecido do que aqui cheguei, com o coração mais repleto de pessoas que eu amo muito e amizades que eu quero cultivar pela vida afora. E dentre esses, a comunidade Canção Nova, né? Tem a graça, graças a Deus, de ter também como colaborador da Conferência Episcopal hoje, né, a Canção Nova também nos ajudando também nesse caminho. Eu fico muito contente e muito feliz por isso. E agora, na nova missão que me aguarda na cidade de Pimenta, Minas Gerais, lá no Centro-Oeste, Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Já rezo por essa comunidade, já os trago na retina do meu coração e espero viver ali nada além daquilo que Deus me chamou para fazer e viver. Ser padre, celebrar os sacramentos, acompanhar a vida do povo, servir com alegria aquela comunidade que já faz parte também do meu coração e da minha história. Êxito na sua nova missão. Muito obrigado. Obrigado por essa presença aqui. Obrigado por ser nosso amigo. Obrigado por esse coração que o Senhor nos ofereceu aqui. Amém. E que a gente conheceu e se apaixonou nesse pouco tempo. Eu que agradeço, Ronaldo. Deus abençoe sua missão. Lá em Pimenta, lá na Diocese de Luz, outros terão agora essa oportunidade e eu fico feliz por isso. Amém. Muito obrigado por tudo e vida longa à Canção Nova, que faz um bem imenso para tantos corações pelo Brasil afora, pelo mundo afora, na verdade. Vamos terminar com a bênção de Deus. Deixe, por favor, para o nosso povo. Muito bem. Então, a você que nos acompanhou, peço que essa bênção chegue ao seu coração, à vida das pessoas que você ama
E tenha essa certeza que não está no caminho errado quem tem o coração no lugar certo. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do Rosário e São José, desça sobre todos vós, vossos lares, comunidades e famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Quem é de Deus gosta das coisas de Deus, viu, Ronaldo? Amém. Obrigado, Padre Patrick. Obrigado, Deus te abençoe. Prazer grande. Prazer. Olha, não precisa mais, né, gente? Encerramos com a bênção de Deus. Você agora aí em casa também a recebeu. Grande abraço. Até quinta-feira que vem no Novo Além da Notícia.